No ano de 2009, Alisson vinha realizando um grande campeonato baiano. Vivia a sua melhor fase no Bahia até o momento em que ele sofreu uma lesão. Lesão essa que o afastou dos gramados por um longo período. A diretoria rapidamente se movimentou e trouxe um zagueiro para poder o substituir. E esse zagueiro era Evaldo. E a passagem de Evaldo pelo Bahia foi tenebrosa. E no vídeo de hoje nós vamos trazer uma lista de 7 zagueiros que tiveram uma péssima passagem pelo esquadrão. Você quer saber essa lista? Vem comigo depois da vinheta. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. É um prazer imenso ter você aqui conosco. Você está no canal Valdoni Xavier e nós vamos juntos reviver memórias do esquadrão. Apesar de que as memórias de hoje não são muito agradáveis não. Nós vamos relembrar os piores zagueiros que jogaram aqui no nosso esquadrão. Então, sem demora, vamos começar o nosso vídeo. Começando lá em 2003 com a nossa dupla de zaga, Valdomiro e Ascioli. Os dois jogadores tiveram praticamente o mesmo início de carreira. Eles vieram da base do Bahia, mas eles dois estão aqui na lista pela temporada de 2003, onde o Bahia levou mais de 100 gols naquela Série A. E a dupla de zaga era Valdomiro e Ascioli. Ascioli, ele entra ali mais pro final do Campeonato Brasileiro e é onde o Bahia toma as piores goleadas, 7-4 contra o Santos, 4-0 contra o Paysandu e a pior de todas, que foi bizarro, 7-0 contra o Cruzeiro em plena Fonte Nova, jogo esse que o Bahia foi rebaixado. E foi bizarro, cada lance bizarro, que eu fico sem entender o que era que acontecia ali naquela dupla de zaga. Valdomiro e Ascioli foi complicadíssimo. Quando chegou o ano de 2004, Ascioli foi logo dispensado, Valdomiro continuou um pouco, mas depois ele vai jogar no Flamengo. Valdomiro, ele teve uma excelente carreira, jogou em Portugal, depois foi lá na Portuguesa, é ovacionado pela torcida, onde jogou mais de 100 jogos, mas a temporada de 2003 foi complicada demais e eles merecem uma vaguinha aqui na nossa lista. Vamos agora lá para o ano de 2009 para o nosso próximo jogador da lista, Evaldo. Evaldo chegou no Bahia no ano de 2009 para suprir a ausência de Alisson. E aí, meu amigo, ele começa até que bem, marca esse golaço de bicicleta no jogo contra o Coritiba pela Copa do Brasil, só que depois foi ladeira abaixo. Complicadíssimo. Evaldo, ele começou a errar tudo, tentava dar saída de bola, errava na marcação, era duro, atrapalhado, meu amigo, complicadíssimo, não dava, não tinha condição não. E aí, para você ter ideia, Evaldo, nos seus últimos jogos, os 5 jogos que ele jogou de titular, o Bahia perdeu tudo. E aí ele perde a vaga para Menezes, só que Menezes acaba ficando suspenso. Então, Evaldo, ele é escalado para jogar contra o Vasco lá em São Januário. Foi tentada uma saída de bola, acabou errando, o Bahia toma o gol e ali foi o fim da linha para Evaldo. Não dava mais, não tinha condição nenhuma de vestir a camisa do Bahia. Terrível, péssimo zagueiro e ele tem aqui uma vaga cativa na nossa lista dos piores. Agora nós vamos para o ano de 2015, para um zagueiro que, meu amigo, Jailton. Jailton, que chegou no Bahia e ele era reserva. A zaga do Bahia era Robson e Tite. E ali na Série B o Bahia ia bem. O começo do ano foi muito bom, até que Tite é vendido. Quando o Tite foi vendido, Jailton tomou conta e começou a ser o titular no lugar de Tite. A partir daí tudo desandou. Não dava. E a defesa do Bahia ficou toda desregulada. O Bahia tomou vários gols,
tudo desandou. E o pior é que quando o Jailton não tava, entrava Thales e piorava tudo. O Robson era muito novo e o Bahia acabou desandando naquele ano de 2015. E um dos motivos foi a zaga, e Jailton para mim foi um dos piores zagueiros. E tem uma vaga cativa nessa lista aqui dos piores zagueiros que vestiram a camisa do Bahia. Vamos agora para o ano de 2018. E que entra aqui na nossa lista é o nosso grande Douglas Grolli. Douglas Grolli, que chegou no Bahia em 2018 e era aquele zagueiro todo estabanado. E uma das falhas de Douglas Grolli foi no Bavi, onde, meu amigo, lamentável. E ele era aquele jogador que ele fazia um gol lá na frente, mas atrás cometia várias falhas. E toda vez que entrava, a gente ficava com o coração na mão, porque não sabia quando era que Douglas Grolli iria dar uma braga lá na defesa. E meu amigo, foi péssimo. Um dos péssimos jogadores que jogou no Bahia ali em 2018, apesar que ele não era o titular. Os titulares eram Thiago ou Lucas Fonseca. Mas quando você precisava do zagueiro reserva, que era Douglas Grolli, infelizmente dava tudo errado. Ele vacilava demais e tem uma vaga cativa aqui na nossa lista de piores zagueiros que jogaram no Bahia. Eu não acredito que você não deixou o seu like. Chegou até aqui, tá gostando do vídeo e não deixou o like? Deixa o seu like. Não custa nada, é de graça. E ainda ajuda ao vídeo chegar em mais torcedores tricolor, torcedores do Esquadrão. Então, pessoal, deixa aqui o seu like. Continuando a nossa lista, nós vamos agora para o ano de 2019. E quem entra na nossa lista é Wanderson. Eu até falei de Wanderson aqui em um outro vídeo nosso, só que não tem como ele ficar de fora. Wanderson, que chegou no Bahia por quase 3 milhões de reais. O seu primeiro jogo ele até que foi bem, que foi um jogo contra o Palmeiras que Juninho não podia jogar. Mas depois foi só ladeira abaixo. Um jogo que ficou evidente o quanto o Wanderson era ruim foi contra o Goiás, onde ele deu algumas bragas, meu amigo, terrível. No ano de 2020 ele ainda continuou jogando no Bahia, mas toda vez que ele entrava em campo ia muito mal. E acabou que ainda no ano de 2020 ele foi emprestado para o Fortaleza e a sua passagem pelo Bahia ficou mais evidenciada pela bizarra contratação de quase 3 milhões de reais. Contratação essa que eu falo em um vídeo nosso das contratações bizarras que vieram para o Bahia. E agora nós vamos para o ano de 2021. Falar sobre Liger. Liger, que chegou no Bahia para poder substituir Juninho. Juninho, ele foi vendido lá para a Dinamarca e o Esquadrão contratou Liger, um zagueiro experiente que tinha passagem por Fortaleza, Red Bull Bragantino, e o seu primeiro jogo foi contra o São Paulo. Ele não foi mal nesse jogo, mas a única falha que ele teve foi o gol que o Bahia tomou. E aí vai para o jogo contra o Flamengo. É aí, meu amigo, que Liger ficou conhecido como Arame Liger. Tudo que chegava passava. O Bahia tomou 5-0 naquele jogo e a partir daí nunca mais nenhum treinador teve confiança de colocar Liger para jogar. Passou Dabove, passou Guto Ferreira e Liger não entrou em campo mais porque não tinha condição nenhuma. Aquela goleada de 5-0 que o Bahia tomou para o Flamengo evidenciou o quão ruim Liger ele era. Terminar, nós vamos para o ano de 2022 em uma contratação que ninguém até hoje sabe por que aconteceu. Zé Vitor, ele chegou no Bahia ali no final da janela de 2022, no último dia, e ninguém o conhecia, jogador desconhecido. Ele chegou aqui no Bahia e era reserva, praticamente não entrava em campo. Via para o banco, mas ele não era aproveitado. Até a única vez
que ele entrou em campo foi no jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Até o momento dele entrar em campo, o Bahia ainda estava com a vaga. E meu amigo, quando o Zé Vitor entrou em campo, tudo desandou. O Bahia que acabou tomando a virada do Atlético Paranaense, Zé Vitor todo fora de forma, todo pesado, uma contratação que até hoje eu não sei como foi que ele chegou aqui no Bahia, uma das invenções de Guilherme Belitani. E ele chegou aqui, a única partida que ele entrou, ao invés de ajudar, atrapalhou. Ele entrou para poder segurar o resultado, mas ao invés de segurar o resultado, que era a classificação do Bahia naquela Copa do Brasil, em um jogo que o Bahia até estava jogando muito bem, ele acabou atrapalhando tudo e o Bahia foi eliminado. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Até a próxima, pessoal. Valeu, gente!